Oi, Cleiton. Seu João. Obrigada, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Vocês vão me dizendo se a minha voz, ou se o som tá bom, se a imagem tá boa, a iluminação. Eu coloquei uma música, não sei se tá muito alto. Aí vocês vão me dizendo, vão me dando um toque, tá bom? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Dudu, mamãe. A gente vai dando só mais um tempinho para o pessoal vir chegando. A gente ainda tá em tempo. Ainda não são nem 9 horas. Então, só mais uns 2 minutinhos a gente já vai dar início, certo? Quem quiser ir logo separando o item do evangelho que a gente vai estudar hoje é o item Perdoai para que Deus vos perdoe, do capítulo 10 do Evangelho. Oi, Mauro. Tudo bom? Lana, que bom te ver. Não estão me escutando? Vocês vão me dando um toque se vocês não estão me escutando bem. Bom dia, Ana. Bom dia, minha cunhada. Estão me escutando direitinho? Ah, obrigada, Mauro. Obrigada. Ricardo. Meu cunhado. Obrigada, Lana. Certo. O áudio tá bom, né? Que bom. Que bom que estão escutando. Vamos dar só mais a música. Tô deixando um pouquinho baixinho para não ficar muito alto na hora que eu já falo baixo, né? Bom dia, Rogéria. Que bom te ver. Obrigada, Meirinha. Isabel. Gente, antes da gente já fazer nossa prece inicial, eu vou buscar uma leitura, uma mensagem para a gente já ir pensando no tema que a gente vai falar, conversar hoje. Eu escolhi uma mensagem do livro. Vocês já devem conhecer o Evangelho segundo Chico e Emmanuel, seu João. E nele tem uma mensagem que já vai dar aqui o tom aqui da nossa conversa. Vou fazer agora aqui essa leitura para a gente já ir logo refletindo. Somos chamados a saber de que maneira minimizar as dificuldades de grandes incidências entre as paredes de nosso mundo doméstico,
Sejamos benevolentes para com todos aqueles que nos compartilham a vida. Toleremo-nos sabendo que hoje desculpamos a falta de alguém e talvez amanhã sejamos nós os necessitados de benevolência e tolerância. Talvez amanhã sejamos nós os necessitados de benevolência e tolerância, diz o texto desta noite. Perdoemos para que Deus nos perdoe. Coloquemos nossa atenção nessa máxima e desculpemos uns aos outros tantas vezes quanto se façam necessárias. E que o Pai misericordioso a todos nos releve em nossas falhas e compadecidamente nos abençoe. Essa mensagem foi bem providencial porque nesses tempos que a gente está em confinamento, né, dentro de casa, convívio familiar, a gente acaba que busca meditar mais a respeito dessa necessidade do perdão, de perdoar as falhas dos nossos familiares e nos perdoar também muitas vezes. O confinamento está nos trazendo momentos assim de meditação, né, e de reflexão. Gente, vou fazer agora a nossa prece inicial. Quem quiser ficar mais à vontade, fechar os olhos, para que depois a gente já dê início ao nosso Evangelho. Mestre Jesus, nosso Cristo amado, aqui mais uma vez nos reunimos porque sentimos uma saudade imensa de estar contigo. Buscamos fazer o Evangelho porque é uma oportunidade que a gente tem para sentir Tua presença. E por isso eu peço humildemente que o Senhor, Teus anjos, os Espíritos de luz que executam Tua vontade aqui na Terra, possam visitar nossos lares nesse momento e estar conosco, compartilhando, emanando bons fluidos sobre nós, nos inspirando nas melhores reflexões, buscando sentir verdadeiramente Teus ensinamentos em nossos corações. Peço especialmente para que ajude-me a colocar Tua palavra da melhor forma possível. A responsabilidade é grande, mas eu sei que o Senhor está comigo e com todos nós nesse momento. Fique conosco, Senhor, e peço permissão para dar início ao estudo. Graças a Deus que assim seja. Bem, gente, cadê meu Evangelho? Então, como eu já havia falado no início, o tema que vamos abordar hoje, ele é o primeiro item do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Vou fazer a leitura agora do item. Do item 1 ao 4. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. São Mateus, capítulo 6, versículo 14 a 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão.
Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 8, versículo 15, versículo 21 e 22. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que ele pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fé. A outra é calma, cheia de uma suetude de caridade. Ai daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo esse último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita ser impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: Vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não está aí a generosidade. É um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, esse item, como eu havia dito, ele já está logo no início do capítulo e eu acredito que por alguma razão Kardec colocou esse item logo no comecinho. Perdoai para que Deus vos perdoe. Eu acredito que ele colocou logo no comecinho do capítulo, que é para a gente já ter uma noção da importância do perdão. Foi para que pudéssemos, logo de início, antes de qualquer meditação no assunto, sentir em nós mesmos, trazer para dentro da gente os efeitos da importância, o significado que o perdão tem e representa para a gente. Eu digo isso porque, para uns, o perdão pode significar fraqueza ou comodismo. Para outros, significa força, elevação moral. E assim, eu acho que cada um vai medindo a importância do perdão conforme as experiências que já viveu e que já sentiu aqui. E eu acho que esse pensamento, essa reflexão, ela já nos leva para um outro ponto. Eu acho que a gente tem que se indagar também. Eu me preocupo com o perdão de Deus? Eu pelo menos penso no perdão dele, até onde o perdão de Deus é importante para mim. Então, eu acredito que o perdão de Deus deva significar algo para quem se reconhece como um ser imperfeito, que incorre em equívocos, que às vezes age sem pensar nas consequências, que não sabe controlar os pensamentos.
que não sabe ponderar as palavras. Eu digo isso porque existem também pessoas orgulhosas que não se imaginam cometendo erros, nem costumam se sentir culpados por nada, e muito menos se imaginam pedindo desculpas para Deus ou para qualquer outra pessoa. Quando falamos de perdão, a gente pode levar logo a pensar em algo ruim que alguém fez em relação a gente. Pode vir logo à nossa mente alguém que nos ofendeu, que nos prejudicou no trabalho, que traiu a nossa confiança. Mas sabemos que existe um outro lado também, que a gente também erra. Então, vamos inverter agora a situação. Vamos lembrar de algo equivocado, que a gente já tenha praticado, fazendo algum mal, por menor que seja, para alguém. Um gesto grosseiro, um engano a respeito da imagem de alguém e a gente sai falando, né, mal dessa pessoa, ou uma agressão física. A gente vê, agora que estamos confinados em casa, a gente vê famílias, vê notícias de conflitos familiares, domésticos, né? Então, eu acredito que quando nos colocamos na posição de ofensor e não de ofendido ou de vítima, pode vir algumas emoções aqui dentro que são geradas na gente. Para alguns pode vir diferença, né? Ou para outros pode vir arrependimento, angústia, inquietação. E por que será que a gente sente essa dor, esse arrependimento, o remorso? Eu acredito também que é porque quando cometemos erros, não nos apercebemos, na verdade, que além de estarmos machucando o nosso irmão, estamos, sobretudo, ofendendo a lei de Deus. A lei de Deus, ela é igual em qualquer lugar do universo, em qualquer planeta que ele criou. E essa lei universal é a lei do amor. O perdão é um efeito dessa lei do amor. Então, se essa lei do amor está gravada em nossa consciência e através dela é que Deus se comunica conosco, quando agimos errado, essa voz aqui dentro de nós nos repreende. É Deus nos dando aquela chamada, né? Nos advertindo. Daí a gente se recolhe e em nossa intimidade a gente busca elevar nosso olhar para o céu e ansiosa a gente pede perdão a Deus, esperando que essa dor seja aliviada, que nos seja consolada, né? E realmente o efeito da oração, ela ajuda muito, muito mesmo. A oração, ela vai nos levar a muitas conclusões. E eu acho que a principal conclusão que ela nos traz, uma oração dirigida a Deus, um perdão, é que não existe maior riqueza do que a paz de consciência. Essa paz de consciência que é respeitando a lei de Deus que está gravada dentro da gente. A paz de consciência, ela é alcançada respeitando a lei dele. Amai ao próximo como a si mesmo. Faça com os outros o que gostaria que fizessem com você ou por você. Arrependido por algum erro, você deve pensar, você gostaria de ser perdoado? Você se preocupa em ser perdoado? Por que que eu devo esperar que Deus me perdoe se eu mesmo não estou conseguindo perdoar aquela outra pessoa que me causou mal?
Por que é que eu tenho que achar que Deus tem que ser benevolente comigo, me perdoar, e se eu mesmo não tenho essa capacidade de olhar para o próximo e reconhecer que ele erra também e perdoar também? Eu preciso entender uma coisa. Eu e aquela outra pessoa, nós dois somos filhos de Deus. E como filhos dele, ele nos ama igualmente, sem qualquer distinção. Então eu não sou melhor do que aquele irmão que errou. Ele erra igual a mim. E essa reflexão me leva a fazer uma comparação com a situação quando eu estava lendo o Evangelho. E quando a gente lê, a gente busca aplicar, em primeiro lugar, nós mesmos, né? Reviver, sentir ele. E quando eu estava lendo, veio uma situação familiar minha. Eu costumava brigar muito com a minha irmã, né? A gente tinha brigas horríveis, né? E aí nossos pais colocavam a gente de castigo, né? E só saíamos do castigo quando fazíamos as pazes. Depois que a zanga amenizava, eu olhava para o meu pai, para minha mãe, e pedia muito que eles me perdoassem. Desculpa, papai, não faço mais. Foi ela que começou, essas coisas. E eu queria que meu pai me perdoasse. E nem pensava em pedir desculpas para minha irmã, né? Porque eu achava sempre que estava com a razão. Mas eu queria sair desse castigo, né? E pedia desculpas para o meu pai, prometendo que não ia fazer mais. Mas o que eu quero dizer é que Deus, a gente precisa pensar em Deus como nosso Pai. E a gente não está aqui para Deus fazer o que a gente quer, para Ele nos agradar. Ele está aqui, a gente está aqui para Ele nos educar. E Ele faz exatamente o que a gente precisa. Ele quer que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente saia desse estado de infância, né? Que é esse castigo, né? Digamos assim, que a gente mesmo se colocou e que a gente mesmo deu causa. E eu penso que o perdão já é um indício enorme desse crescimento que Deus espera da gente. Ele não exige nada, mas Ele espera que a gente, como filhos, a gente amadureça e a gente cresça. Então, um perdão é um indício enorme desse crescimento moral, de que estamos no caminho certo, que estamos aprendendo, que estamos sendo educados. Se necessitamos tanto do perdão de Deus e daquela pessoa a quem a gente magoou, por que aquele irmão também agiu equivocadamente comigo, não teria esse mesmo direito? Do mesmo jeito que eu peço perdão a Deus, Ele deve pedir também. E aí eu volto a falar novamente. Eu e aquela pessoa, nós dois, somos filhos de Deus. E como filhos dele, Ele nos ama igualmente, sem qualquer distinção, sem que a gente exista diferença entre nós. Deus quer que a gente faça as pazes, na verdade. Que haja uma união, que a gente faça as pazes. Qual seria, então, a atitude mais agradável a Ele? Eu penso que alegraria a Deus um perdão sincero, verdadeiro, e a alegria dele seria proporcional ao tamanho e à sinceridade do meu perdão diante de cada situação. Pode ser que, do meu ponto de vista, aquela pessoa não tinha razão alguma para me ofender ou para me causar algum mal. No meu ponto de vista, eu tenho essa percepção. Mas eu preciso
ponderar que talvez ele nunca nem tenha sido amado. Devemos perdoar aquele irmão porque talvez ele nem conheça o amor e ainda nem despertou para alguns esclarecimentos que hoje a gente já alcançou. Ou pode estar também passando por alguma dificuldade que a gente nem imagina, né? A gente encontra com as pessoas na rua e às vezes até uma palavra mal direcionada a gente, até uma resposta mais ríspida ao nosso comentário. Isso talvez, por trás disso tudo, exista uma história, né? E aquele irmão pode estar passando por algum problema sério e que eu nem imagino. Gente, às vezes, eu acho que às vezes a pessoa não sabe nem o que é, na verdade, perdoar. Muitas vezes, quando eu lia o Evangelho, eu pensava no perdão, como é que eu consigo perdoar, o que é esse perdão, como eu devo sentir de verdade esse perdão para ele ser sincero. Eu penso que perdoar não seja esquecer no sentido literal da palavra como está aqui no Evangelho. Eu não entendo que esquecer, que perdoar é apagar da memória aquele fato, né, que nos incomoda. Eu lembro até de uma palestra do Divaldo Franco, quando ele disse que, daquele jeito descontraído dele, quando ele disse que não existe esse negócio de esquecer, a não ser que a pessoa seja esclerosada ou que ela tenha amnésia. E eu concordo com ele mesmo, assim, apagar mesmo da memória a gente não consegue, né? Até porque tudo que a gente faz fica registrado no cosmos, né? Então não se vai, não se desfaz. O que está feito, está feito. E a gente precisa, então, como é que a gente vai anular aquilo? Como a gente vai mudar aquele sentimento que a gente tem em relação àquele fato? Então eu acredito que perdoar seja conferir um novo significado àquela situação. Quando olhamos para aquele fato difícil, damos uma outra interpretação, né? Tipo, aquela pessoa me magoou porque eu era infeliz e sofre muito dentro da família, com sua esposa ou filhos. Então você procura dar uma outra interpretação ao fato. Aquilo já não vai dar mais tanto peso na sua vida. Isso não vai ficar tão marcante na sua memória, você não vai ficar revivendo aquilo, né, de forma dolorosa. Porque mesmo que você relembre o fato, aquilo não vai lhe causar mais tanto desconforto. Até mesmo porque eu acho que isso é o melhor que a gente pode fazer. A gente não pode se enganar, não nos enganemos quanto a isso. A gente não consegue mudar ninguém e nenhum bem vai nos trazer um sentimento de vingança ou um simples pensamento negativo dirigido para aquele irmão, né, menos esclarecido. Mas o incrível disso tudo é que podemos nos transformar e dando um novo significado àquela situação é o melhor mesmo que a gente pode fazer para o nosso bem-estar e para a nossa reforma íntima. Isso, meus amigos, eu lhe digo com certeza, vai lhe proporcionar uma liberdade, uma leveza que você necessita para seguir sua vida em paz, com sua consciência. E, como eu disse, né, essa é a maior riqueza da gente, a paz em nossa consciência. Eu peço licença aqui para fazer a leitura de uma passagem
do livro Boa Nova, só para a gente fechar já. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para assinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo, de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu queria encerrar nossa reflexão de hoje, nosso evangelho, com essa passagem. Nosso tempo aqui já está no fim e a gente não vai poder mais tecer tantos comentários. Eu vou logo fazer nossa prece final, tá bom? Amado Mestre Jesus, é com imensa alegria e gratidão em nossos corações que te recebemos, Senhor, em nossa casa. A tua presença nos conforta, nos traz paz. O teu olhar sobre nós nos emociona, aquele olhar que nos conhece tão intimamente. As tuas mãos, eu as sinto tocar em meu coração. Sinto o Senhor me abraçar. A tua voz, teu tom de voz ecoa em minha mente, fazendo vibrar todas as energias dentro de mim e ao meu redor. Mestre Jesus, muito obrigada por tua bênção, por tua luz e por estar sempre conosco. Que tua paz permaneça com todos nós, graças a Deus, que assim seja. Gente, muito obrigada mesmo pela companhia de vocês. Vocês são maravilhosos. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Vou precisar encerrar agora. E até a próxima. Amanhã a gente tem outro evangelho e a gente renova as energias de novo, tá? Um beijo e um abraço bem grande. Tchau.